Hoje nós vamos estudar sobre Gadamer. Gadamer, ele, dentro do contexto até, vamos dizer assim, não só da hermenêutica filosófica, mas de toda uma hermenêutica, ele tem um grande significado, tem um grande sentido aplicativo, né? Ele, podemos dizer assim, que vamos dizer assim, é um dos principais, hoje, na atualidade, um dos principais hermeneutas utilizados até dentro da própria teologia. A própria teologia hoje trabalha com Gadamer, porque Gadamer ele conseguiu desenvolver uma proatividade e uma inter-relação hermenêutica, filosofia, direito, hermenêutica, filosofia, teologia e sociologia. Então isso ajudou muito a proposta hermenêutica de Gadamer, né? Ele é considerado até um hermeneuta radical, como a própria filosofia é, define ele como um autor e um hermeneuta que propõe uma hermenêutica filosófica de cunho radical, ou seja, que ela modifica ou ela quebra alguns sistemas e paradigmas interpretativos, propondo umas novas percepções, umas novas propostas, umas novas aferições ao projeto da hermenêutica, né? Ele vai atuar basicamente, vamos dizer assim, dentro do século XX. Nasceu em 1900 e vai até o ano 2002. Ele vai ter 92 anos quando morre. Porém, nós não podemos dizer que ele seria do século XIX totalmente. Por quê? Porque ele vai ter um grande fator influenciador dentro da própria hermenêutica do século XX, e a partir do século XX ele vai influenciar a hermenêutica contemporânea. Nós estamos já no século XXI, mas o século XXI é um século muito preso ainda ao século XX. E até hoje ninguém pode dizer, nenhuma área do conhecimento, que o século XXI construiu alguma área que possa dizer, não, essa teoria ou essa proposta, ela é oriunda do século XXI. Esse é, pensador, ele é do século XXI. Não, nós não temos ainda. O século XXI ainda pode ser considerado um século assim muito distante, muito longe ainda de propor teorias, propor escolas de pensamento, escolas de interpretação que venham a ficar não só fundamentadas e serem referencial para o século XXI, como também superarem as que foram construídas no século XIX e XX. O século XIX e o século XX foram os séculos mais promissores da área do pensar, da área do interpretar e da área do interagir. Foi ali que surgiu, inclusive, a proposta de um diálogo entre as ciências, através do contexto interdisciplinar, através do transdisciplinar, que é a oportunização global de você ver um assunto dialogando com outras áreas do conhecimento que trabalham com aquele assunto. E isso possibilitou uma visão muito mais ampla, muito mais apurada de cada área do conhecimento. Então, voltando agora para nós compreendermos a proposta de Gadamer,
ele vai dizer que a interpretação dos textos, e não só dos textos num sentido global, mas no sentido geral de compreensão de ciências do espírito. Essa ciência do espírito quer dizer o quê? Ciências humanas. Quando se utiliza o termo espírito, o termo Geist, não é? Você está relacionando esse termo ao contexto pessoa, ao contexto humano. Então, no aspecto acadêmico, quando se fala ciências do espírito, se está utilizando uma linguagem de Hegel, de Friedrich Hegel, que denominou que todas as ciências humanas eram ciências do espírito, porque nasciam no procedimento da mentalização. E aí ele vai utilizar o espírito no aspecto teológico, Hegel, colocando como aquela parte ou a parte estrutural do corpo ou a parte estrutural do homem que é responsável pela sua intelectualização, pela sua sabedoria, pelo seu entendimento, pela sua capacidade de discernir, de conhecer e de aferir algo. Então, é a partir dessa visão que se postula ciências do espírito. São vistas também em Gadamer uma decorrência da estrutura ontológica. Quando falamos de ontológico, falamos de estudo do saber, como o saber é processado, da pré-compreensão do homem, como o homem alcança uma pré-compreensão, forma essa pré-compreensão e amplia essa pré-compreensão. E o que é essa pré-compreensão até? Não é? Porque o fato de compreender para Gadamer, ele não deve ser concebido a partir de um ideal, de uma objetividade, de uma ciência que já é mais de uma visão mais atualizada, mais contemporânea, por isso moderna. Mas para ele a verdade ela é absolutamente independente do intérprete, ou seja, ela é um fundamento que não depende da aferição, do análise, da assertiva, da proposta de um intérprete. Por quê? Porque ela por si própria vai dizer, vai definir, vai fundamentar, vai falar o que vem a ser o concreto de um assunto. O concreto de um assunto, o concreto de um tema, o concreto de uma ciência não nasce com o cientista. Ele já está presente, segundo Gadamer. O cientista apenas é aquele que vai explorar o que já existe. Então, quanto mais distante no tempo para Gadamer nós estivermos num discurso, nós estivermos de uma retórica qualificada, nós poderemos ir a interpretá-la. Por quê? Porque existe um limite de alcançar uma interpretação além daquela que o próprio discurso do autor propõe. Então, é uma outra questão muito importante dentro da proposta de Gadamer é justamente você considerar que já existe um limite, já existe uma proposta, já existe um conceito formulado que vai já ser, na verdade, não o ponto de partida, mas a referência, a base, a âncora do discurso e da proposta dialogal que o autor vai inserir, que o autor vai propor, que o autor vai interagir, vai divulgar, vai discutir na sua dialogicidade do tema. Então isso aí algo novo para a hermenêutica que Gadamer coloca, porque até Gadamer era conceituado e considerado que o hermeneuta era o responsável para trabalhar com o texto e fazer do texto e das estruturas do texto e das bases de compreensão do texto as suas postulações
a partir de algo novo. Mas Gadamer vai desconstruir e vai quebrar esse paradigma e vai dizer que não é o novo, é o antigo, que é já uma base, é um fundamento, é uma verdade, é um conceito que o hermeneuta vai trabalhar com ele e vai se adaptar dentro da realidade do hermeneuta, esse conceito já existente, para que ele possa tornar ele inteligível, compreensível dentro do público ou dentro da proposta que o hermenêutica tem por objetivo, por propósito, desenvolver com a sua aplicação retórica. Isso é muito importante dentro do pensamento hermenêutico moderno, tá? E é até um pensamento que poderia se dizer assim, de um século anterior, que é o século XIX para XX, porém que até hoje, já no século XXI, que estamos aí vivenciando, ele tem um fator preponderante, influenciador, e tem sido mais utilizado a proposta de Gadamer, o círculo hermenêutico de Gadamer, do que outros pensamentos e outras bases de interpretação e de análise do texto que foram norteadoras dos séculos anteriores. Nós vemos também, dentro da proposta de Gadamer, o círculo hermenêutico. O círculo hermenêutico, para mim, ele é a parte mais importante que vai propor o Gadamer, tá? Ele vai dizer nessa proposta do círculo hermenêutico todo o seu pensamento, toda a sua visão, toda a sua projeção hermenêutica. Ele vai apresentar nesse ciclo hermenêutico qual é a visão de Gadamer sobre o tempo, sobre o espaço, sobre o texto, sobre o autor, sobre a história, sobre os fenômenos, sobre as situações, as circunstâncias, sobre um aspecto, vamos dizer assim, até cosmovisional proposto pelo Gadamer. Então, o ciclo hermenêutico ele vai começar a surgir, ele vai se dar, ele vai ter a sua origem a partir do próprio sujeito, né? A partir da própria condição do sujeito. E a partir dessa pré-compreensão, que ela é responsável por participar de uma construção de um objeto, de uma proposta de um objeto, que vai ser moldado dentro de objetos que vão se desenvolver, vão se processar no processo hermenêutico, modificando a pré-compreensão do intérprete. A pré-compreensão, segundo Gadamer, é todo o conhecimento teórico, todo o conhecimento científico que o intérprete já possui. É aquele conhecimento nato que veio a partir do seu desenvolvimento intelectual e é aquele conhecimento empírico que ele desenvolveu a partir da sua experiência de vida e também do seu procedimento científico. Então, Gadamer vai dizer que na pré-compreensão é construído toda a fundamentação do hermeneuta. E a partir desta pré-compreensão, do conhecer de todas as coisas que ele já conhece, que ele já formou no seu conhecimento, é que ele vai desenvolver a compreensão do texto. A compreensão do texto surge a partir do que o intérprete já formou de conhecimento lá no seu passado, na pré-compreensão, na construção do seu saber, na construção da teoria, do conteúdo que ele armazenou durante a sua vida acadêmica, que ele alcançou de entendimento
durante sua vida acadêmica, que ele descobriu, as descobertas que ele desenvolveu na sua vida acadêmica é considerado a pré-compreensão. Então, vai se tratar propriamente esse círculo hermenêutico de uma espiral hermenêutica, porque ele é processado de uma forma espiral. E nós vamos ver daqui a pouco, estudar o que é esse ciclo hermenêutico ponto a ponto. Na medida em que o movimento ele vai sendo processado, ele vai sendo articulado, ele vai sendo proposto, vai surgindo também patamares, vai surgindo etapas e vai surgindo procedimentos que o hermeneuta tem que observar para construir e formar o seu pensamento interpretativo, a sua visão interpretativa, o seu olhar concepcional do assunto, o seu olhar que vai conceber o assunto, o seu olhar que vai decidir o que o assunto está tratando e como deve ser pensado esse assunto. Então, as novas luzes propostas e apresentadas e expressas através de pré-conceitos, de conceitos que já estão formados, mas que vão ser trabalhados, que foi uma proposta até oriunda de Martin Heidegger, ela vai se tornar um círculo vicioso e até finito para Gadamer. Por quê? Porque leva só a um fim, leva só a um pensamento, a só um procedimento. Então, para Gadamer, a compreensão é mais completa, ela é mais global, ela é mais totalitária e um fenômeno hermenêutico que nunca irá ocorrer, pois a cada volta, ou a cada espiral, a cada círculo, a cada procedimento, vai haver um modo ou um novo sentido a ser captado, interpretado e compreendido a partir do olhar, do pensar e do visualizar do autor e do hermeneuta. Outra questão também muito importante de pensarmos, antes de entrarmos ainda nos círculos hermenêuticos do Gadamer, é que a hermenêutica de Gadamer, no aspecto filosófico, ela vai pensar o humano como um ser que está no mundo, um ser que interage, um ser que pensa, um ser que intervém, um ser que intersocializa a partir da sua própria existência. Essa existência não é só uma existência histórica, mas é uma existência intelectiva, que é a existência do seu pensamento, do seu saber, do seu conhecer, que é a responsável pela sua inter-relação social. Ou seja, eu sou o que eu falo e o que eu defendo e o que eu me torno conhecedor a partir da minha proposta de pensamento sobre algo. Então, a partir do momento que eu defendo um assunto, eu sou conhecido e me torno conhecido a partir da minha defesa sobre esse assunto. Então, o assunto que eu defendo promove a minha existência. A minha existência é promovida a partir do momento que eu interajo com o assunto e vou dialogar sobre esse assunto de forma até que ele vai considerar filosófica e fenomênica, propondo novos horizontes, e aí a sociedade ou aqueles com quem eu interajo vão me considerar um ser pensante. Então, a partir dessa experiência, essa experimentação um dos outros, esse conhecer um dos outros, que é um conhecer relacional, é que vai surgir as tradições históricas. As tradições históricas para Gadamer, elas surgem justamente a partir da relação eu-tu, ou seja, o homem e o outro, o homem e aqueles com quem ele interage, com quem ele conversa, com quem ele dialoga, com quem ele concorda e discorda.
nunca está fechado e nunca está separado do outro e até do próprio mundo, porque se acontecer isso, se ocorrer essa separação um do outro, vai ser promovido um distanciamento, e o distanciamento vai ser um bloqueio da linguagem, do pensamento e até da própria ciência. A ciência, ela não é construída no distanciamento. A ciência e o pensamento é construída no diálogo, na conscientização que o outro precisa do meu pensar e eu preciso do pensar do outro para, através de uma coesão de ideias, eu forme uma ideologia, um conceito e um procedimento. Hermeneuta como Gadamer é um hermeneuta que eu, Danilo, considero um hermeneuta que vai além do tempo. Vai além do tempo por quê? Porque ele não está preso a algumas realidades e algumas questões desse tempo, mas ele está preso a conceitos que vão além do seu tempo, que já existe, que já são perceptíveis, mas muitas das vezes o hermeneuta ou pensador não quer valorizar por pensar que, voltando-se ao conceito já existente e ao conceito que já foi por outro defendido, ele vai estar perdendo seu espaço, mas muito pelo contrário, a partir do momento que eu volto a um conceito e fico nesse conceito para poder pensar a partir desse conceito, eu estou reconhecendo de que eu sou um ser relacional, que me relaciono com o passado, vivencio o presente e observo o que vai ocorrer no futuro. Então, a interpretação dos textos e a compreensão nas ciências do espírito ou nas ciências humanas, elas surgem a partir de uma decorrência, de uma estruturação ontológica, de uma pré-compreensão do homem. Esse fato de compreender, esse fato de pensar, ele não deve ser concebido a partir do ideal de uma objetividade da ciência moderna, mas ele vai surgir a partir de uma abordagem de uma verdade certamente absoluta e independente do próprio intérprete, tá? Outra questão muito importante de ser pensada e considerada dentro dessa visão de Gadamer, que quanto mais distante no tempo nós estivermos de um discurso mais qualificado, de um discurso mais dialogado, nós estamos mais próximos de interpretá-lo dentro de um limite, dentro de uma observação que alcança uma interpretação além daquela do próprio autor e do próprio discurso. Então, quanto mais distante, quanto mais eu me considerar distanciado de um discurso e de um tempo, ou de um momento, ou de um período em que o discurso foi desenvolvido, mais qualificado eu vou estar para interpretar esse discurso. Tá? E outra questão, antes de nós entrarmos também, é que o ciclo hermenêutico ele tem um problema de preconceitos, ou seja, ele trabalha com a pré-compreensão e dentro do próprio ciclo hermenêutico, ele trabalha com a pré-compreensão, que são todos conhecimentos prévios, como eu já falei, os traumas, os valores, as influências, e ele também trabalha com influência que o próprio Gadamer construiu e alcançou de Heidegger, porque é alemão que nem Gadamer não é? E também não só de Heidegger, mas de Martin Hengel também, que vão trabalhar numa proposta de uma pré-compreensão ou do fenômeno
pré-compreensão. Agora nós vamos entrar nesse momento, no início, né, da proposta do círculo hermenêutico, tá? De compreender esse círculo hermenêutico, essa proposta do círculo hermenêutico. Eu vou até reduzir aqui para poder você captar bem o que está ali e observar bem como é que é processado o ciclo hermenêutico. O ciclo hermenêutico, basicamente, ele é considerado um mapa territorial, tá? Um mapa territorial, aonde vai existir modelos abstratos do mundo real. O que é um modelo abstrato? É um modelo que ele não tem uma forma concreta, né? É um modelo que ele não possui uma estrutura concreta e que se torna um conceito concreto. Um modelo concreto do mundo real já é um modelo que ele é percebível. Então, dentro do círculo hermenêutico de Gadamer, existe uma contrapartida e um confronto entre um modelo abstrato que está num lado e um modelo concreto que está no outro. Mas dentro dessa contraposição existe um encontro. O encontro entre o que fala e o que defende o modelo abstrato e o encontro do que fala e defende o modelo concreto. Então, é um pensar, um dialogar entre o modelo abstrato do mundo real e o modelo concreto do mundo real. É um olhar sobre o modelo abstrato do mundo real para o modelo concreto do mundo real. O modelo abstrato do mundo real conhece o como, né? E a partir do como ele toma o sentido da experiência que ele alcançou a partir da busca pelo como. E aí surge a teorização, que é a base para o mapa território. A teorização vai ser responsável por informar o que faz sentido. É a teoria que me informa o que faz sentido. É a teoria que é o conceito que vai dizer isso é algo pertinente que faz um sentido. A nova teoria, ela já vai informar aquilo que faz um novo sentido, que é considerado o forneses dentro da filosofia. Tá? Que é justamente o conhecer o porquê. É justamente a confrontação de ideias para chegar ao conhecimento do porquê. O porquê existe. O porquê é real, concreto. Ou o porquê que é abstrato ainda porque ainda não foi concebido e processado no meu pensamento de uma forma construída e concreta que eu possa defender e definir como totalitária. Tá? Aí dentro dessa proposta, aí surge no modelo concreto do mundo real o território, que é já o fundamento. Se o mapa ele me propõe uma visão física e uma visão territorial no sentido de proceder os caminhos do pensamento e da construção intelectiva e, nesse caso, da interpretação, o território é aonde isso vai acontecer. É aonde esse procedimento vai se tornar real e concreto.
Então é a partir das práticas e teorias corporais, ou seja, a prática do pensar, a prática do olhar, a prática do sentir, a prática do locomover, a prática do gesticular, a prática da postura pessoal, da postura corporal, não é? E esse diálogo, esse análise vai ser propulsionador de uma hermenêutica que vai desenvolver fusões de horizontes. Então, dentro dessa proposta do mapa território, a hermenêutica me propõe, me concede a oportunidade de fusões de horizontes. Que horizontes? O horizonte do abstrato do mundo real e o horizonte do concreto do mundo real. A partir de que essa fusão do abstrato e do concreto, do modelo abstrato e do modelo concreto do mundo real se encontram, aí ocorre uma fusão de horizontes para que eu possa começar a descortinar que é o que o abstrato está falando e o que o concreto está falando. O que ainda está em procedimento, em processo, por isso que está abstrato, e o que já é realidade, por isso que é concreto. Agora é a hora de você fazer as suas milhares de perguntas. Não tem não. Tem pergunta não, tô aqui tentando assimilar. É complexo, né? Gundam não é fácil, não. Aí, pra quem nunca ouviu falar, não é fácil também não. Gundam, ele na verdade é um procedimento de pensamento hermenêutico que vai muitas vezes além do que você viu e vivenciou na sua busca sobre o texto. Geralmente, hoje, na atualidade, Gundam é estudado em faculdades de direito, curso de filosofia, quando você já está lá no quarto, quinto período. Não é? Gundam é pensado muitas vezes nas áreas de sociologia, da própria política. Então hoje Gundam ele é um hermeneuta, um filósofo, um pensador que ele é articulado o seu pensamento, sua proposta, seus conceitos em várias áreas do conhecimento. E isso que é o importante de se estudar Gundam. Porque quando você começa a estudar Gundam, você começa a ter uma visão maior. Né? E é isso que eu considero muito importante. Quando você tem uma visão maior e já tem uma pré-compreensão formada, o que você vai trabalhar já está dentro de você. Já está dentro de você. Ah, eu vou trabalhar com. Vou construir um texto, ou vou auxiliar agora, como eu estou fazendo no momento, uma pesquisa sobre teoria cognitivo-comportamental na área da psicologia. Mas eu não sou psicólogo. Mas se você já formou uma pré-compreensão do assunto, o assunto não é novo. O assunto só precisa ser trabalhado. Porque você já tem uma base sobre ele. E aí, como é que constrói-se isso, Danilo? Constrói-se com uma coisa que ninguém gosta de fazer, mas é preciso. Ler o que não gosta de ler. Ler o que não é da sua área. Ler o que não é dessa área. O que não. Por que eu vou ler direito se eu trabalho com teologia? Por que eu vou ler filosofia, sociologia? Eu vou ler até, quem sabe, astrologia ou outras áreas do saber e da busca do conhecer, se minha área é o estudo da religião ou o estudo sobre Deus. Porque, na verdade, para mim ter uma visão de mundo maior e ter uma visão
que processa com mais facilidade os assuntos, eu tenho que conhecer todos os assuntos. Por isso, quando você vai para um texto e já tem essa pré-compreensão formada, já tem essa visão formada, que é a pré-compreensão, você tem maior facilidade. Você só dá uma lida, uma olhada, assim, ó. Pronto. Pronto. É isso. Por quê? Porque eu já li textos, eu já li assuntos que me servem de base para eu trabalhar isso. Eu não fiquei preso a só ler livros teológicos. Né? É isso que eu acho que falta hoje em muitas instituições de teologia, que só querem levar o aluno a estudar teologia. Não, só esses livrinhos aqui, ó. Aí o aluno fica, entendeu? E eu tinha uma briga lá no Ibadetrim, uma briga lá no MP, é o MP, muito, muito seminário na minha cabeça que eu dei aula, uma briga lá no Ibicamp, que alguns professores levavam vocês a só ficar em cima de um autor. Por exemplo, é meu amigo, mas o Evaldo, trabalhando áreas como ramartiologia, pneumatologia, soterologia e outros assuntos que ele trabalhou, levando vocês a ficar em Meyer Pilma. Não, não, não. Não vai construir teólogo com Meyer Pilma, não. Não vai construir pensador com Meyer Pilma, não. Entendeu? Tem que pegar todo. Ah, pegar até os que são contrários. Pegar até os que são contrários. Pegar até os que discordam. Porque é esses que vão construir o teu pensamento. Para depois você poder chegar ao que você concorda. Né? Olha. Então, Pessoal, o resultado desse círculo aí, que a gente chama ele... círculo hermenêutico. Esse círculo hermenêutico, o resultado dele, então, é o saber prático. É o saber prático e a pré-compreensão. É aquela compreensão que você já construiu com a sua própria busca intelectual, a sua própria formação intelectual, a sua própria construção de conhecimentos. Nas ciências humanas, a pessoa tem que ter a seguinte consciência. Ciências humanas, que são as ciências do espírito, só tem uma forma de eu crescer nela. Ler, pesquisar. Se eu não gostar de ler e pesquisar, nunca vou trabalhar na área de ciências humanas com êxito. Com êxito. E tem que ler e ler e ler muito mesmo. E ler até o que não gosta. Né? Ler até o que não gosta. Por exemplo, o que vai acontecer daqui a pouco? Eu vou construir os slides. Já estão mais ou menos aqui na minha cabeça. Para amanhã cedo. Vou dar uma olhada neles. Mas à noite eu vou ler um assunto ou um livro que não tem nada a ver com a lição de amanhã. Porque se eu ficar preso a isso, eu continuo no meu mínimo. E eu não posso continuar no meu mínimo, eu tenho que continuar no máximo. E aí isso é a pré-compreensão. Eu já tenho uma compreensão, então por que continuar ali? Agora é a hora só de organizar o que já tenho pré-compreendido e ir.
vencer esse bloqueio de medos que constrói. A autoconfiança, ela surge a partir da minha pré-compreensão. Saber o terreno que tá pisando. Ué. Não é? Eu até já, assim, eu até quando estava lendo, já até estava lendo a lição, eu já sabia, já foi surgindo já. Mas eu disse, não, vou organizar mais tarde. Vou organizar mais tarde. Bom, vamos lá então agora para o próximo parte, o próximo círculo. São vários círculos, não é só esse não, esse foi o primeiro. Esse aqui é mais complexado ainda agora. Esse é o mais complicadinho. Aí, agora, dentro desses ciclos hermenêuticos, tem o processamento hermenêutico. Vai primeiro surgir a interrogação. Interrogar o texto. Interrogar o assunto. Interrogar a busca. Interrogar o que estou querendo construir de conceito. O conceito surge a partir da minha interrogação. Depois, o discurso individual. O discurso individual que eu vou construir, para depois eu entrar na pré-compreensão. A minha pré-compreensão surge através do meu discurso individual, que é aquilo que eu já tenho formado no meu pensamento, que faz base e fundamento para a minha retórica. O conflito surge entre o que eu já tenho pré-compreendido e a interrogação, meu questionamento entre o que eu já tenho compreendido. A aplicação do sentido, aplicar um sentido, aplicar uma proposta, aplicar um conceito, ele surge a partir da coletar os dados. A coleta dos dados para eu construir o meu pensamento, para eu construir a minha posição, a minha articulação. Quando você vai construir um texto, a primeira coisa, coletar os dados. Quando você vai estudar sobre o assunto, primeira coisa, coletar os dados. Quando você vai formular um conceito, primeira coisa, coletar os dados. Então, a primeira coisa para mim poder começar a aplicar o sentido é coletar os dados. O coletar os dados provê a aplicação do sentido e o coletar os dados provê o discurso que eu tenho do outro. Porque a partir do discurso que eu tenho do outro, eu vou ter uma posição sobre o que o outro pensa e eu vou poder discernir ou definir se está certo ou errado pelos dados que eu já coletei sobre o assunto, que a partir da dialogicidade do outro sobre o assunto eu vou poder dizer se está certo ou errado. Essa pré-compreensão que gera um conflito compreensivo, um conflito de discurso, um conflito de debate, ela providencia para a minha oportunidade de eu dizer aquilo que o conceito é ou que o conceito não é, a partir da minha visão e da minha coleta de dados. O círculo hermenêutico surge nessa proposta a partir de ouvir o texto e fazer a fusão de horizontes e contextos do texto. O que são os horizontes e o contexto do texto? Os horizontes são para onde o texto aponta.
para onde o texto olha e para onde o texto se direciona. Já o contexto é aonde o texto interage, aonde o texto se constrói, aonde o texto se ancora e se fundamenta para poder processar os horizontes que são os olhares do texto para os novos momentos, os novos tempos, novas percepções e concepções que o texto vai prover a partir do que ele já tem pré-concebido nos seus contextos. Então, ouvir um texto é olhar e observar quais são os seus horizontes e fazer uma fusão dos horizontes com seus contextos, que vai propor o conflito, e o conflito vai propor então a pré-compreensão, e a pré-compreensão vai propor o discurso do outro, que vai me levar à fusão dos horizontes e contextos. E isso é a proposta hermenêutica gandameriana. Dúvidas? Eu estava lendo aqui, tem uma pergunta acerca desse assunto aí, falando o seguinte: passar da pré-compreensão para a análise e a síntese é permanecer no erro? Por quê? Porque a partir do momento que eu passo de uma pré-compreensão, se eu não ampliar ela, eu permaneço no erro. Aí ele vai dizer assim, a pré-compreensão é fazer uma síntese e permanecer no erro. Por quê? Porque se eu ficar só com o que eu tenho e fazer uma síntese do que eu tenho, eu permaneço no erro. Mas se eu utilizar o que eu tenho, fazendo uma síntese do que eu tenho, e ampliar ele num diálogo interrelacional, de uma fusão de procedimentos, de uma fusão de pensamentos, de uma fusão de outros assuntos sobre o que eu já tenho, eu vou ampliando os horizontes. E aí é que surge a visão científica do olhar transdisciplinar, aonde eu pego o conceito que eu já tenho formado e vou dialogar com outras áreas do conhecimento. Existem algumas faculdades até que ousam fazer um transdisciplinar que rompe os bloqueios do procedimento científico. Pega um historiador com seu conceito histórico e coloca ele a dialogar com um bioquímico para pegar as bases exatas da bioquímica e as inseri-las no conceito histórico, para que um diálogo entre humana histórica e exata bioquímica surja-se uma fusão de horizontes e se construa uma ideia ampla que rompe o horizonte do humano e entra no exato, que rompe as ciências humanas e entra nas ciências exatas. E é a mesma coisa que você pegar, e eu já fiz isso uma vez, foi até o ano passado, e aplicar para um TCC de matemática uma visão filosófica da área das ciências humanas, aonde um russo, o que é o Vasily Davidov, propõe teorias filosóficas que podem ser aplicadas à construção do cálculo, à construção da álgebra. Então, é aí que você começa a ampliar, a sair do que já tem pré-concebido, que é romper o que você já tem formado, para alcançar algo que ainda vai te possibilitar sair do mesmo, sair do pequeno, sair do mínimo para ir para o máximo.
identidade para determinado assunto. Essa identidade que eu vou criar para esse assunto, até que ponto eu posso considerar que está fechado ou não existe isso? Ele pode estar sempre em aberto? Está sempre aberto. É um erro, por exemplo, vou aplicar a questão do arminianismo e calvinismo. É um erro muito grande, muito grande. E eu, sinceramente, não gosto nem de entrar nessas áreas quando eu vejo alguns preconceitos e preconceitos de alguns teólogos que, ao se posicionar como arminiano, ele não aceita o diálogo com o calvinismo. Ou ao se posicionar calvinista e não aceita o diálogo com o arminianista. E não é só aceitar o diálogo, é aceitar a literatura, é estudar a literatura daquilo que ele não aceita como posição teológica para ele. Estudar a teologia liberal e não considerar a teologia liberal um assunto que deve ser excluído do meu pensamento. Porque eu sou ortodoxo e sou conservador. E se eu me ficar nessa posição, eu nunca vou ser teólogo. Por quê? Porque eu não posso ver ou buscar um conceito liberal, um conceito neo-ortodoxo, ou um conceito ascético, porque ele vai desvirtuar o conceito que eu já construí. Não, não, não. Eu acho que eu defendo que você, enquanto arminiano, ou você, enquanto calvinista, deve ler, buscar assuntos que contrapõem, que discordam, que são até fora da tua visão teológica, da tua posição teológica, para você ampliar. E aí chegar a um concreto. É aquilo que o Gandami fala. Sair desse mapa abstrato e fazer a transição do abstrato para o concreto. E isso é muito difícil, porque isso é romper preconceito, né? É romper um preconceito. Não, calvinismo é heresia. Não é assim. Não é assim. Gandami fala disso aí sobre um fechamento por obsessão. Né? É. Porque se eu ficar nesse negócio, não, só arminianismo, então é uma obsessão, é uma doença, se torna uma doença. Né? Eu, sinceramente, vou te falar algo aqui agora que você vai ficar assim. Eu posso encontrar exploração